Oremos. Senhor, nós iremos abrir a Tua Palavra e humildemente pedimos que Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendê-la e viver pelo Teu poder esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós estamos em uma série sobre o grande conflito. E na última mensagem nós falamos sobre as vidas que ainda falam, que era sobre a vida dos reformadores. E hoje o título da mensagem é Vidas que ainda pregam, e será sobre a vida dos puritanos. Para nós entendermos então sobre os puritanos, temos que ir ao início da colonização dos Estados Unidos. Os capítulos 16, 17, 18 e 19 do grande conflito tratam do mesmo assunto. Todos esses capítulos vão tratar sobre os puritanos. E nós iremos ficar surpresos sobre a influência que eles tiveram sobre a igreja adventista. Eu lembro que há algum tempo você não podia falar na igreja sobre os puritanos. Não fala sobre os puritanos na igreja adventista. Mas o interessante é que os puritanos pegaram o que era dos reformadores e criaram uma forma de viver a vida cristã, que pela graça de Cristo é o que traz mais felicidade ao coração humano. Nessa noite, nós vamos então ver sobre os puritanos. Quando foi que surgiu os Estados Unidos? 4 de julho de 1776. Quando foi o grande desapontamento? 22 de outubro de 1844. Da fundação dos Estados Unidos ao desapontamento foram quantos anos? Apenas 68 anos. Olha que interessante. Quando surge os Estados Unidos, apenas 68 anos após, vem o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. Quem eram os puritanos? De onde eles vieram? Eles eram cristãos da igreja anglicana na Inglaterra. E eles vieram da Inglaterra, ou foram da Inglaterra para os Estados Unidos. Portanto, eles eram os cristãos da igreja anglicana, os puritanos. Sobre os sinais, é importante nós vermos esses sinais, porque eles são a base para nós entendermos a influência de como esses sinais foram importantes na vida desses puritanos e também da igreja adventista do sétimo dia. Então eu quero convidá-los a irmos a Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. O verso 29, diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Agora vamos a Marcos capítulo 13, os versos 24 a 26. Fala sobre a vinda do Filho do Homem. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e grande glória. Esses sinais, eles têm íntima ligação com as ações e atitudes dos puritanos. Por exemplo, o que aconteceu em 1755. Lembre-se, os Estados Unidos surgiu em 1776. Em 1775, especificamente em 1º de novembro de 1755, houve o terremoto de Lisboa, que abalou toda aquela região na Europa, em Portugal.
Nesse período, os puritanos ainda estavam na Inglaterra. Esse sinal, ao eles lerem na Bíblia, olha, os acontecimentos finais estão acontecendo, e a ideia deles era encontrar um lugar onde seus filhos pudessem adorar a Deus em liberdade, e não perdessem a vida e aguardassem a vinda do Senhor em paz. Portanto, quando acontece o primeiro sinal que Jesus fala, eles estão ainda na Inglaterra. E o que acontece em 1780? Os puritanos agora já estão nos Estados Unidos, conhecido como a Nova Inglaterra. 10 de maio de 1780, há o escurecimento do Sol e da Lua, parte da Nova Inglaterra e também no Canadá. E em 1833, o último sinal, 3 de novembro de 1833, a queda das estrelas, e aí, isso foi diretamente nos Estados Unidos. E logo depois, vem 22 de outubro de 1844, o grande desapontamento. O que isso nos ensina? Que quem influenciou toda a teologia adventista foi os puritanos. Olha que interessante. Não somente os reformadores, porque através de Martim Lutero, a reforma, ela trouxe um benefício enorme para o cristianismo, e isso perdura até hoje, mas os puritanos estavam envolvidos nesse grande desapontamento e o surgimento da igreja adventista. A pergunta que nós fazemos é: qual é o legado que os puritanos deixaram? O maior legado que eles deixaram foi que a graça transforma o coração humano. Na mensagem dos reformadores, a grande mensagem de Lutero era que você era salvo pela fé em Cristo, que você não tem mérito nenhum na sua salvação, e toda a reforma foi justamente para refutar todo e qualquer meio de salvação que fosse por algum mérito humano. Tanto Martim Lutero como os reformadores Spurgeon, Wycliffe e outros, a mensagem era salvação somente pela fé em Cristo. Os puritanos vieram com a mensagem, além dos reformadores, os puritanos vieram com a mensagem agora de que pela graça de Cristo você pode ter um coração totalmente transformado. E onde você poderia encontrar esse reino da graça, o qual eles diziam, que transforma a vida das pessoas? Eles só podem encontrar em Jesus Cristo. E a grande pergunta para eles é: onde você encontra Jesus Cristo? E eles levantam a palavra e diz: na Escritura você encontra a Jesus e a sua verdade. Portanto, em meio às declarações do grande conflito, dos capítulos 16 e 19, em um dos capítulos, Deus abre alguns versos para nos mostrar sobre o reino da graça, que é chamado o reino de Deus. E o reino de Deus, ele pode ser e é tanto o reino da graça como o reino da glória. O reino da glória ainda será estabelecido quando Cristo voltar, mas o reino da glória, ele foi estabelecido, ele foi confirmado, ele foi assegurado. Eu quero que coloque um quadro para mim. Este quadro fala sobre o reino da graça no conflito dos séculos 40 e 70, o grande conflito 347, e é o reino da graça no coração humano. O que é interessante sobre isso é que este reino da graça, havia uma promessa no coração de Deus. Ele existia, o reino da graça, no propósito, na mente de Deus. Está lá em Zacarias 6,13, Joel 2:12 a 13 e Zacarias 1:3. Ele foi instituído, o reino da graça, a obra que Deus ia operar no coração humano quando o homem pecou. Ele foi instituído naquele momento. Diz Ellen White: o reino da graça, imediatamente após a queda do homem, foi instituído. A obra da graça no coração humano foi instituído justamente naquele momento. E a passagem é Gênesis 3,15, onde diz: eu coloquei inimizade entre você e a serpente. Por que nós temos certeza que o reino da graça foi instituído com a queda? Porque quando o homem pecou,
Ele fez justamente isso, ele deu as costas para Deus e ele caminhou em direção a Satanás. Ele deu as costas para Deus e nada, absolutamente nada faria o homem voltar para Deus por vontade própria, por educação, por cultura ou qualquer outra coisa. Só e unicamente a graça operando no coração faria o homem voltar para Deus. E aí então foi instituído o reino da graça. Isso é, a graça de Cristo começou a operar no coração humano. Só que é uma coisa interessante, normalmente nós damos imenso valor à morte de Cristo na cruz. E isso é real, é verdade. Mas aonde foi decidido, onde foi assegurado a graça no nosso coração, foi no Getsemane. Cristo podia ter abandonado a raça humana pecadora em sua culpa e condenação, diz Ellen White. Ele poderia voltar para o céu e abandonar a raça humana. Ela diz que ali, na mão de Cristo, pendeu a nossa salvação. Ali foi onde ele realmente assegurou a nossa salvação. Cristo podia ter recusado o sacrifício da cruz. E nós vimos claramente em Mateus 26, Cristo no Getsemane, lutando com as hostes do mal, para não desistir e ir até o fim na salvação humana. Ali no Getsemane, Cristo decide e assegura a nossa salvação para sempre. Quando ele vai à cruz, é estabelecido. Quando ele diz está consumado, não tem mais como mudar o reino da graça no coração humano. Portanto, quando nós olhamos para todo esse cenário, nós olhamos Deus atuando no coração humano, o que estava no coração dele, de não permitir que o coração humano se voltasse para o mal e não tivesse mais como voltar para Deus. Nós vimos claramente Deus conduzindo os acontecimentos através de Cristo para salvar a humanidade. Portanto, quando nós olhamos para a cruz, nós vimos que foi realmente estabelecido e nunca mais será mudado o plano da graça. Até que Cristo volte, o Espírito de Deus irá atuar em nosso coração para nós nos voltarmos ao Senhor. Ele atuará em nosso coração para termos força e poder para andarmos nos caminhos do Senhor. Por isso, Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi um verso chave para os puritanos. Eles olhavam para esse verso e diziam: esta é a obra da graça de Cristo em nosso coração. Todas as ações dos puritanos era o que diz a Escritura. O que a Escritura diz, você deve segui-lo. Ao ler os documentos dos puritanos, os que estudaram e escreveram sobre a vida deles, diz que eles diziam aos filhos, quando os filhos queriam fazer alguma atividade, eles diziam: o que diz a Escritura? O que Deus diz sobre isso? E eles iam à Escritura, já Deus diz que nós devemos não agir dessa forma, mas dessa, então faça o que Deus quer. O maior legado que eles nos deixaram foi justamente este. Jesus, portanto, ao ser revestido o corpo humano, ele estava dizendo aquilo que o ser humano pode fazer mediante a graça que lhe é concedida através do Espírito. Os últimos crentes que viverão nesta terra serão aqueles que irão resistir todas as tentações e todos os pecados que Satanás possa colocar diante deles. Essa é a mensagem que os puritanos deixaram. A mensagem dos filhos de Deus, ela está, na verdade, revestida do seu poder e da sua graça. E quando Satanás venha com as suas investidas, todo cristão pode dizer o que Jesus disse: não tem nada em mim que seja seu. Esta é a fé que eles devem ter, a fé de Jesus. Ele nada tem em mim. Sua vitória, a vitória de Cristo, é a garantia que nós também podemos ser vitoriosos em nossos conflitos contra o inimigo.
Nada havia em Cristo que correspondesse às insinuações de Satanás. Ele não consentia, nem mesmo com os seus pensamentos, ao pecado. Nem por um pensamento ele cedia à tentação. E diz a revelação: o mesmo se pode dar conosco, porque a graça nos é derramada. Satanás pode vir com todas as tentações e insinuações, mas nós não cederemos, porque a graça será maior do que a tentação. Como diz Paulo, o pecado não terá mais domínio sobre nós. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitado para o conflito mediante a presença interior da graça do Espírito Santo em seu coração. Mas devemos lembrar que não é o propósito de Deus que, na verdade, sejamos salvos sem o nosso esforço. Nós devemos nos unir ao poder divino e decidirmos andar nos caminhos do Senhor. Não importa quais sejam as tentações, as provações, a nossa decisão é andar com o Senhor. A pergunta desse século, desses dias que nós vivemos é: pode-se observar a lei divina? Essa é uma questão vital para o nosso tempo, porque hoje se fala tanto em Jesus como bondoso, como Deus é compassivo, mas pouco se fala em viver em obediência à lei do Senhor. Muitos negam que possam, na verdade, cumprir a lei, e outros dizem realmente que não se pode. Ao lançar Satanás a afronta: ninguém pode guardar a lei, é impossível, se existe alguém que possa fazê-lo ou que haja feito. Mostra-mo, diz Satanás, onde estão os que guardam os mandamentos? E Deus responderá calmamente: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Jó é uma das maiores provas de que os cristãos serão submetidos e serão vitoriosos, porque no livro de Jó está escrito que mesmo com tudo que ele passou, Jó não pecou. A acusação de que não se pode observar a lei será refutada pelos cristãos desse tempo, pois eles, pela graça de Cristo, serão vencedores. Qual é o grande legado que os puritanos deixaram? Primeiro, as Escrituras é a única regra de fé e conduta. Na Escritura, diziam eles, é onde eu encontro Deus. Guilherme Miller chegou a expressar: a Bíblia é a revelação de Deus. Ele se revela na natureza, mas a maior revelação de Deus está na Bíblia. Os puritanos chegavam a dizer: quem não ama a Bíblia não ama a Deus. Quem não se aproxima da Bíblia não se aproxima de Deus, diziam eles. Quem não tem prazer na Bíblia não terá prazer em Deus, diziam eles, porque a Bíblia é Deus se revelando ao ser humano. A Bíblia é Deus falando aos seus filhos. Portanto, o maior legado que os puritanos deixaram foi: a Escritura é a nossa regra de fé. Tanto no lar como no trabalho e por onde eles iam, os puritanos ensinavam os princípios da Escritura. Diz Ellen White: por anos não se via um bêbado, não se ouvia um palavrão e nem mesmo se encontrava um mendigo entre os puritanos. E ela diz tudo isso pelo poder da palavra. Outro grande legado que os puritanos nos deixaram, que as suas vidas ainda pregam, é possível vencer a tentação e o pecado. A graça transforma o nosso coração e tira de dentro de nós. Este é o maior milagre da graça, de transformar o nosso coração, nossos desejos
por coisas que não são da vontade de Deus e colocar em nosso coração aquilo que é a vontade do Senhor. Esse foi o grande legado que os puritanos deixaram. Pela graça de Cristo, pelo seu poder, Ele transforma os nossos desejos, as nossas intenções e coloca tudo isso sob o poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que a vida dos puritanos ainda pregue a cada um de nós, em que a palavra é a nossa maior alegria em lê-la, e que, pelo poder da sua graça, nossos corações são transformados. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós te louvamos pela vida dos puritanos que ainda pregam para nós. Que o seu exemplo de amor à Escritura e crença na graça que transforma a vida e o coração permeie também a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.